Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 20. Somente um versículo da palavra de Deus. O versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus amados, lutas todo mundo tem. As lutas começam cedo. Mesmo crianças têm lutas. Algumas crianças são oprimidas na escola. Por exemplo, o nosso irmão Adriano possivelmente era alguém que tomava os doces das crianças. Quando ele era criança, né? Mas desde criança tem lutas. Ou quem não, geralmente os homens. Quem nunca viu lá na sala um valentão forte? Né, Adriano? Ela, a Adriana está confirmando, aí tomava os doces mesmo. Isso é revelação, viu? Então, meus irmãos, desde crianças nós começamos a ter lutas, né? Lutas. O Albertino era aquele que defendia os fracos. Nós temos lutas o tempo todo e crescemos, começamos a ter várias lutas. E todo mundo tem lutas internas, externas, lutas no seu sentimento, na mente. Lutas algumas vezes que você não consegue vitória, outras você consegue ser totalmente abençoado. Tem pessoas que vêm lutando há anos e anos contra uma enfermidade e não consegue vencer. Tem pessoas que lutam contra uma depressão e não consegue resolver, sair daquele momento, sair daquele estado. E vive sofrendo, triste. Eu tinha um cunhado que ele tinha medo à noite de acordar e ir beber água. E aí ele chamava a esposa. Acorda aí, mulher, me dá um copo d'água. Vai você, eu tô com medo de ir. Tem os bichos lá, os monstros. Tem gente assim, muita gente assim. Temores e temores. Conflitos e conflitos internos. Que têm impedido pessoas de viverem corretamente, de experimentarem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Tem pessoas que estão sendo escravizadas continuamente pelo diabo, oprimindo. Tem medo de tudo. Tem medo de viver, tem medo de sair, medo de se relacionar. Tem gente, tem meninas, mulheres, que tem medo de se casar. Porque na casa o casamento do pai e da mãe é uma tristeza. Então tem medo de se casar. De não, casar para viver assim, Deus o livre. Casar desse jeito eu não quero. Tem medo. Tem medo porque tem medo de dar errado. Tem medo de não ser abençoada ou abençoado. O homem também. E as pessoas vivem com medo. E muitas vezes não vencem algumas lutas. Não conseguem ser tremendamente abençoados, vitoriosos. Quantas e quantas pessoas têm permitido que o inimigo ataque e assole a sua vida, ou nem ao menos sabe como se defender nessa luta. E até alguns de nós
Quando o dia mau chega, de repente está tudo bem, aí acontece uma coisa terrível, parece que o teto caiu na sua cabeça, o dia mau. Nós não buscamos o Senhor, não se preparamos para esse dia. Não ficamos atentos. A circunstância adversa acometeu, bateu com ímpeto sobre as nossas vidas. E você talvez não esperava, porque ninguém espera um mal, ninguém espera uma enfermidade repentina, ninguém espera um roubo de um carro, ninguém espera um acidente, uma má notícia. Ninguém espera isso. É necessário, meus amados irmãos, estarmos preparados para as lutas da vida. E eu gostaria de conversar nessa noite com você sobre o seguinte tema: quando o inimigo nos traz medo. Muitas vezes passamos por dificuldades e adversidades, provações, tamanha, tão densa, que ficamos com medo. Ficamos com medo porque não sabemos como fazer, de que maneira fazer, como agir. Porque nós estamos acostumados com essa situação. Desemprego, bater na porta. Enfermidade batendo na porta. A notícia de um ente querido está na UTI. Ou as pressões do dia, da vida, vindo com toda a força sobre nós, de todos os lados, por cima, por baixo, a pressão aumentando. Algumas vezes de nossas vidas, o inimigo nos deixa com medo, ou a situação, a adversidade nos deixa com medo. Quando a palavra de Deus diz que o diabo é como um leão que ruge, sabe por quê? Porque o rugido do leão é tão grande e tão alto que deixa as pessoas e as suas presas com medo, sem ação, sem atitude. Mas acontece isso, e a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para os ataques, para o dia mau, para a adversidade. Sabe aquele momento que te deixa impotente? Você tem que estar pronto para isso. Você não sabe o que fazer. E o que é que eu posso fazer? Você tem que estar pronto. Está pronto. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, o rei de Judá, o rei Josafá, recebeu uma notícia que 2 povos iam de encontro a ele. E ele ficou muito triste e com medo. Ele teve medo e todo Israel ficaram com medo por causa dessa situação terrível. Eles sabiam que não podia lutar, não podia guerrear aquela batalha, porque eles eram fracos. O texto diz bem assim: nós não sabemos o que fazer, porque não temos força suficiente, e não sabemos o que fazer. Deus julga essa causa, julga essa questão, porque somos fracos e não sabemos o que fazer. Quantas vezes a igreja do Senhor está assim, vivendo um momento como esse. E aí, sabe o que você deve fazer? Você deve buscar ajuda ao pastor, amém? Oxe. Deus tem misericórdia do pastor. Vai orar, crente. Vai orar, crente. Não que você não possa vir conversar comigo, dividir a sua carga para que eu possa orar com você e por você. Não, nada disso.
Mas você não deve buscar o pastor, não. Você deve buscar o pastor dos pastores. Você deve buscar a Deus. Deve buscar ajuda em Deus. E esse povo compreendia muito bem o que era isso. Tanto o rei Josafá como todo Judá, eles compreendiam o que deveriam fazer, buscar a Deus. E eles buscaram a Deus e ficaram todos em prontidão, em pé, diante do Senhor, diante do templo do Senhor, porque queriam ver a manifestação de Deus, queriam ouvir a palavra de Deus, queriam sentir a direção de Deus, porque eles sabiam que eles não podiam fazer nada, eles eram fracos. Então eles oraram ao Senhor e eles fizeram uma oração muito conhecida minha e sua, a oração de 2 Crônicas capítulo 7. Aquela oração que Salomão fez, eles fizeram. Aquela resposta de oração na qual Deus diz: os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos a toda a oração que se fizer nesse lugar. Se você quiser, você pode ler o texto 20. E você vai ver isso que eu estou dizendo. Eles começam a orar assim. Eles falam isso a Deus. Eles compreendem que Deus é um Deus todo-poderoso, que ouve a oração e pega a palavra de Deus e ora, jejua, busca a face de Deus, reconhece quem Deus é. Eles dizem assim: Deus, Tu és o Deus dos nossos pais, que tem domínio sobre todas as gerações. Eles compreendem isso, a soberania de Deus, o Deus que é poderoso para agir muito mais do que pedimos. E eles falam assim. Eles reconhecem a sua necessidade. E no final dessa oração, ele diz: somos fracos, se humilha e não sabemos o que fazer. Eles reconhecem quem é Deus, o Deus soberano. Eles oram a Deus usando uma oração, uma resposta de Deus à oração de Salomão. E eles ficam em pé, em prontidão. Porque eles buscaram ajuda em Deus e compreendiam que Deus tinha todo o poder. Eles entendiam que não importa o tamanho da dificuldade, porque Deus é soberano, é maior, Deus tem todo o controle, Deus tem todo o domínio. Deus é o Deus dos céus, dos reinos. E eles compreendem isso, por isso eles buscam a ajuda desse Deus. Sabe, há mudança para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Busque ajuda em Deus. Deus pode fazer de você um vencedor nessa batalha que você vem vivendo, ou nas batalhas que você tem lutado e não tem encontrado esperança, perspectiva. Eu quero te dizer que você deve buscar ajuda em Deus. Busque em Deus. Quantas vezes nós mesmos fazemos do nosso próprio jeito? Queremos fazer as coisas do nosso jeito. E você vai ao médico, o médico te diz: olha, você tem de tomar um remedinho assim. Ó. Você gosta disso, porque isso é fácil. Então, quando você vai no gabinete, você fala a coisa do pastor, e você quer que o pastor diga assim: olha, meu filho, é o seguinte, faça 10 orações, tá bom, resolve tudo. Mas as coisas não são assim fáceis. Você deve buscar a ajuda de Deus, porque Deus pode mudar a sua circunstância. Quantas pessoas buscam ajuda de um amigo? Meu amigo rico, Almeida. Ô, meu amigo rico, gerente de banco, vou lá. Busca ajuda sim, mas não buscamos em Deus. Ou a pessoa começa a maquinar: bom, as coisas estão ruins demais, a guerra está, a luta está terrível, está vindo por esse lado, mas se eu for pelo outro lado, as coisas vão melhorar. E tal, se eu fizer um jeitinho brasileiro, vai resolver.
Se eu me desviar um pouquinho, o negócio vai ser bom. Se eu fugir, se eu correr da luta, vai ser bom demais, porque aí não tem guerra, eu corro, fujo, pronto. Então eu vou me mudar. Tem família que faz assim. O filho entra nas drogas e diz, vamos mudar porque lá no Nordeste é um lugar santo, não tem drogas. Sergipe, né? Aí a pessoa diz, vamos mudar, vai resolver, não resolve. O rei Josafá sabia que não adiantava fazer uma estratégia militar, porque eles não iam ganhar. Não adiantava fugir, porque eles iam ser perseguidos o resto da vida deles. Eles sabiam disso. Eles sabiam. Eles buscaram o Senhor. Você já buscou o Senhor? Você já orou a Deus, compreendendo quem Deus é? Que o Deus é o juiz, é quem julga a minha causa, a sua causa. Que Ele é soberano sobre tudo. Ele tem todo o poder, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da provisão, é o Deus que responde à oração, é o Deus que abre porta, é o Deus que faz milagres, é o Deus do impossível. Você já orou esse Deus? Você já buscou a ajuda desse Deus? Esse Deus que é Pai, que está aqui nesse lugar? Esse Deus que sente prazer em te ajudar, esse Deus que sente prazer em te abençoar, já buscou auxílio dEle? Fale para Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Mas fale também, eu estou com os olhos postos em Ti, a minha vida toda, diante das Tuas mãos. Eu não sei, até agora eu fiz tudo errado, agora está diante do Senhor. Faz segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque eu mesmo não sei fazer. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que busque a ajuda de Deus. E eles buscaram, e esperaram em Deus. Ficaram todos lá em pé. Uma oração maravilhosa, onde representava a voz de todo o povo, e todo o povo em prontidão, em pé, esperando em Deus. Tem gente que ora, Deus me abençoa, aí me abençoa Deus, aí corre atrás do irmão. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, eu pedia que Deus me abençoasse com dinheiro aí, mandasse uma provisão do céu, mas eu estou achando que está demorando muito. Seminarista? Seminarista tem muito dinheiro, misericórdia. Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí. Espere em Deus, que Deus envie alguém. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do ouro e da prata. Espere em Deus, se você orou, se você crê em nome de Jesus. Espere em Deus, porque Deus é aquele que nos fortalece. Deus é quem protege as nossas vidas. É Deus que nos abençoa. É Ele que provém tudo que é necessário para a minha vida e para a sua vida. Espere em Deus. Espere em Deus. Eles esperaram e o Espírito de Deus veio e tomou um profeta. E ele começou a falar. Versículo 15. Disse, dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém. Ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa foi a resposta de Deus àquele povo que esperava, aquele povo que aguardava em Deus a solução. Deus usa o profeta para dizer, olha, a luta não é vossa, não teme, nem vos espantes. Porque é Deus que vai guerrear a sua guerra, é Deus que vai lutar por você. Amém? Glória a Deus por isso, porque é Deus que guerreia as nossas guerras, é Deus que luta por nós, e nós devemos diante desse Deus aguardar nele, porque é o nosso
o nosso Deus não tarda e nem falha. Ele é fiel à sua santa palavra. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É Deus que guerreia as nossas guerras. Você tem orado, tem ficado pior? Não desista. Não retroceda a fé, continue crendo. Acredite em nome de Jesus, que Deus é poderoso para mudar. As coisas pioraram, mas o meu Deus é poderoso. Acredite nisso. Continue crendo. Não seja oscilante, como as ondas do mar. Não seja assim. Que horas eu creio, aí a tribulação vem agora, eu não creio mais não. Aí depois melhorou as coisas, agora eu creio. Vai dar certo, vamos lá. Aí as coisas pioram, porque o exército não sumiu. Mas eles acreditavam que esse Deus ia cumprir com a sua promessa. Eles acreditaram nisso. Diante da verdade de Deus, é necessário tão somente crer e confiar nas promessas de Deus, e devemos inteiramente, de todo o coração, obedecer ao Senhor, porque Deus é fiel à sua palavra para cumprir. Se Deus guerreia a minha guerra, amém. Tem uma canção antiga, mas muito bonita, que diz que o nosso trabalho é descansar em Ti. Mas muitas vezes a igreja não descansa em Deus. É agitada, nervosa, angustiada, deprimida e fica com medo e fica parada. Porque vive naquele dilema. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas eu quero te dizer, se você ficar em Deus, o bicho corre. Amém? Porque Deus é fiel. Acredite na verdade do Senhor Jesus Cristo. Esse povo acreditaram. Esperaram em Deus, Deus respondeu. E a resposta de Deus foi maravilhosa. E eles agradeceram a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Quando você vai ler a palavra de Deus aqui no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Adoraram a Deus. Bendizer ao Senhor. Eles agradeceram a Deus pela uma vitória que Deus ainda ia dar. Mas eles criam, isso é fé. É ver as coisas que não aconteceram, mas vão acontecer em nome de Jesus. Então eles se prostram diante de Deus e toda a multidão, todos os moradores de Judá, de Jerusalém, e adoram o Senhor. É necessário você ter uma atitude como essa, render-se diante de Deus em adoração, em gratidão a esse Deus que tem lutado, mesmo quando você não tem percebido. Deus tem te protegido, Deus tem te abençoado, mesmo nas coisas naturais que você recebe. O simples fato de você viver, de você estar aqui, tem sido a bênção de Deus e você não tem se importado com isso. Se prostre diante desse Deus magnífico, grandioso, e o adore, porque Ele é Deus. Depois disso, Josafá se levanta diante da multidão, diante de todos, e ele diz assim: credes no Senhor vosso Deus, estáis seguros, e credes nos vossos profetas, e prosperarei. Sabe o que ele disse? É Deus agindo. Vocês vão estar seguros. Deus mandou eles saírem à guerra. Eles saíram e ficaram em uma fileira, segundo a ordem de Deus. E eles ali
Deus manda, ordena que eles comecem a louvar, a cantar, e eles começam a cantar na guerra. Minutos antes de sair para a guerra, eles começam a cantar. Houve uma confusão lá entre o povo de Amon e de Moabe, e eles começaram a lutar entre si, e um matou o outro. E o povo de Israel cantando, e eles se matando lá. E eles louvando a Deus, e aquela confusão no meio daquele povo ímpio. Quando Deus diz bem assim, sai a guerra. E eles saem a guerra. Não encontra um vivo. Um vivo. Porque Deus venceu a guerra por eles. Israel não precisou usar uma espada. Não precisou lutar, ninguém morreu. Todo mundo, todos os reinos que ouviram isso ficaram temendo a Israel por causa de Deus, da ação de Deus, porque Deus estava naquele lugar, porque Deus agiu, porque Deus é um Deus do impossível, porque Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Você pode estar passando por lutas, a vida é cheia delas, por várias batalhas em sua vida, várias provações. Não desanime. Não reclame, não deixe de buscar a Deus, não fique triste, não deixe de cultuar a Deus. Pelo contrário, quando vinham as dificuldades da vida, cante louvores, busque ao Senhor de todo o seu coração, peça ajuda dEle, espere em Deus e louve a Deus já pela vitória, agradeça, mesmo se você ainda não viu, agradeça, porque certamente o seu Deus te dará vitória. Não temas nem vos espantes, porque é o Senhor que pelejará por vós. Olhe para Cristo. A palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que você tenha uma vida, e vida em abundância. Para que você tenha uma vida de felicidade. Para que você tenha a vida de vitórias, mesmo em meio às lutas da vida. Ele não prometeu que não teríamos lutas. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Vai ter lutas, mas eu estarei com vocês todos os dias. E assim como Deus no passado guerreou as guerras, eu irei guerrear as suas guerras. E você vai ter muitas vitórias. Portanto, agradeça a Deus, louve a Deus de todo o coração. Porque a luta não é sua, a luta é de Deus. E eu quero te dizer que em nome de Jesus, Deus mudou aquele vale do medo para um vale da bênção. Quando você lê o texto, você vai ver que aquele lugar foi chamado Vale da Bênção. E o povo desfrutou de paz de Deus, de uma forma extraordinária. O texto termina assim, que eles experimentaram a paz, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Talvez você está vivendo um vale do medo, um vale da tribulação, um vale da perseguição, um vale do desânimo, da enfermidade, ou de qualquer outra luta. Eu quero te dizer em nome de Jesus, deixe Jesus entrar na sua história e transformar esse vale de maldição, esse vale de medo, em vale de vitória, em nome de Jesus. Se você ainda não fez um compromisso com Deus, faça. Faça hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Reconheça que Jesus Cristo é Deus. Prostre-se diante dEle, mesmo que não haja essa atitude no seu corpo, mas na sua vida, no seu coração. E diga, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor possa me dar a vitória. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos ficar em pé? Você podia conversar com Deus agora? Mesmo em silêncio, baixe a sua cabeça. O povo todos estavam de pé.
em prontidão. Deus não te chamou para fugir da luta, meu irmão. Mas Ele te chamou para que você pudesse experimentar a ação dEle.